pessoal, temos então aqui um exercício que solicita que a gente determine as componentes x e y das três forças que a gente tem no diagrama, né? E também que depois de feita essa decomposição a gente faça o somatório dessas forças, tá? Como a gente vê, nós temos três forças, a gente tem suas direções, tá? Que estão definidas pelos ângulos e também o sentido de cada uma delas definida pelas setas. Além disso, a gente tem o módulo, né? A magnitude de cada uma dessas forças, seja 600 newton, 800 newtons e 350 newtons. A gente precisa então um pouquinho de trigonometria para cada uma das forças, para fazer as decomposições e depois um pouquinho de conhecimento de vetores para fazer o nosso somatório de forças, tá? Vamos começar força por força, vamos fazer essa decomposição e depois a gente passa para o somatório então. Vamos lá. Vamos começar com essa força de 350. Ela tem 350 newtons e a gente precisa decompor ela em x e em y. Então a gente tem uma componente x e uma componente y. Vamos chamar então de fx e fy. O nosso gráficozinho, ele dá para nós esse ângulo aqui, ó. Eu vou chamar de alfa. E ele diz que esse alfa é igual a 25 graus. A gente agora precisa lembrar da trigonometria. O que a gente tem? Cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente dividido pela nossa hipotenusa, tá? O que é o nosso cateto adjacente para esse ângulo alfa? Seria o nosso fx. Então ele é igual ao fx dividido pelo quê? Pela nossa hipotenusa é os 350 newtons. 350 newtons, certo? O cosseno desse nosso alfa, que é 25 graus, ou seja, o cosseno de 25 graus, ele é aproximadamente igual a 0,9063. E isso aqui é igual a fx dividido por 350. Com isso aqui, pessoal, a gente consegue determinar o nosso fx. Ou seja, o nosso fx é igual a 350 vezes 0,9063, que dá 317,2 newtons. Essa é a nossa fx. De maneira análoga, a gente vai pensar agora no nosso seno de 25 graus. O que vai ser o seno? É o cateto oposto dividido pela nossa hipotenusa. O nosso oposto agora ao ângulo alfa é o fy. E nossa hipotenusa continua sendo 350. O valor do seno de 25 graus é 0,4226. Isso aqui é igual a fy dividido por 350. Logo, o nosso fy ele é igual a 147,91 newtons. Certo? Essa força está decomposta, então, e a gente vai passar para a nossa força de 800 newtons, pode ser. Tá? A ordem das forças que a gente vai fazer não tem importância alguma, tá? A gente precisa fazer as três. Em qual ordem não tem problema nenhum. A nossa força de 800, ela tem uma inclinação um pouco maior que a força de 350. E ela também vai ter, ó, uma componente fx e uma componente fy. Vamos melhorar essa representação, né? Tá? Qual que é agora esse nosso ângulo aqui que eu vou chamar de beta? Beta é igual ao quê? 45? Não, aqui a gente precisa ter um cuidado, né? É o 45 mais o 25. Tá? Esse 45 está medindo a partir da força de 350 newtons. Dessa maneira, o nosso ângulo aqui vai ser 70 graus. Mesmo procedimento. Cosseno de 70 graus
ele é igual ao adjacente dividido pela hipotenusa, que é igual ao Fx dividido por 800 newtons. Fiquei com a força de 350 na cabeça e estou usando ela aqui ainda, né? A gente tem então que o cosseno de 70 ele vale 0,3420. Isso aqui é igual a Fx dividido por 800. Nosso Fx, portanto, vai ser igual a 273,60 newtons. O nosso seno de 70 ele é igual ao oposto dividido pela hipotenusa, que para nós, analisando o triângulo, é o Fy dividido por 800. O seno de 70 ele vale 0,9397. Isso aqui é igual a Fy dividido por 800. O nosso Fy é igual a 751,76 newtons. Certo? Mais uma força decomposta. Falta para nós a terceira força. Nossa terceira força, ela é uma força de 600 newtons, certo? As componentes dela, agora aqui, ó, vejam que o nosso Fx mudou de sentido, está no sentido negativo do x, mas continua sendo um Fx. E aqui nós temos um Fy. O ângulo que a gente tem é esse ângulo aqui. Vamos chamar de gama. Esse gama igual a 60 graus, que vem direto da figura. A gente não precisa procurar nada aqui, né? Cosseno de 60 é igual ao quê? Sempre vai ser isso. Cosseno do ângulo sempre vai ser adjacente por hipotenusa, independente do quadrante que a gente está analisando essa figura, tá? Sempre vai ser adjacente por hipotenusa. O que é o nosso adjacente agora? Continua sendo o Fx, certo? E a nossa hipotenusa é 600. A gente só usaria o Fy aqui se esse ângulo, tá? Ou se o ângulo fosse medido em relação ao eixo y, mas não é em relação ao eixo x, o adjacente continua sendo o nosso Fx. Cosseno de 60, para quem não lembra, tá, da nossa tabelinha, 0,5, tá? Ele vai ser igual a Fx dividido por 600. Fx igual a 300 newtons. Vejam, pessoal, que eu estou falando só das componentes, eu não estou entrando no mérito de sentido, se é positivo, se é negativo, tá? São as componentes por enquanto. Depois a gente vai montar o vetor de cada força para fazer o nosso somatório, tá? Seno de 60 graus, ele vai valer, ou ele é o oposto dividido pela hipotenusa, que é igual ao Fy dividido por 600. Seno de 60, 0,8660 é igual a Fy dividido por 600. Fy, então, é igual a 519,60 newtons. A gente decompôs já as três forças aqui. O que falta agora nós fazermos, tá, é a resultante, ou seja, a soma das três forças aqui. A gente precisa lembrar que a gente só pode somar o que está no mesmo sentido. Então, de maneira nenhuma eu posso somar um Fx com um Fy, independente de qual força que eu estiver falando, tá? Esse Fx eu só posso somar com Fx. Esse Fx não pode ser somado com esse Fy, nem esse, nem esse. Ok? Vamos dar uma olhada então como é que fica essa somatória de forças. Reorganizei, portanto, as três forças aqui para a gente montar os vetores dessas forças, tá? Para daí sim a gente conseguir fazer o somatório delas, tá? Vamos analisar. A minha força de 350 eu vou chamar como sendo força 1. A gente vai montar um vetor. Na direção x, o que a gente determinou que valia essa força aqui? 317,2.
Então, x, a gente põe o vetor unitário i aqui, né? Mais fy, o que a gente determinou? 147,91 na direção j. Isso aqui tudo, a unidade é newtons. Pessoal, importante a gente lembrar, tá, que o que determina se é positivo ou negativo aqui e aqui, nas duas posições, é o sentido dessas nossas duas componentes, tá? Y positivo, sempre que a seta estiver apontando para cima. X positivo, sempre que minha seta na direção X estiver apontando na direção, ou seja, para a direita, tá? Essas são as nossas convenções de sinais. Cresce para cá e cresce para cá o nosso Y, certo? Então, essa aqui a gente consegue visualizar para a direita, para cima, certo? Nossa F2, essa é a nossa força de 800 newtons. Tá? O que a gente determinou na direção X? 273,6, então na direção I, né, vetor unitário I, mais 751,76 J, certo? Também os dois positivos, né? A gente consegue visualizar através dessa figura. Nossa F3, ela é igual a isso aqui. Na direção X, nós determinamos, ou visualmente a gente percebe que é um valor negativo. A gente tinha botado 300 na componente, mas a gente sabe que é menos 300i. Na direção Y continua sendo positivo, mais 519,6 J, isso aqui em newton, certo? A resultante, pessoal, ela é igual à soma do vetor 1 com o vetor 2 com o vetor de força 3, tá? Ou seja, a nossa resultante, ela é igual a 317,2 mais 273,6 menos 300. Tá? Isso aqui, nas minhas contas, vai dar 290,8 newtons. Vamos tirar essa unidade aqui, pessoal. Desculpem, é I aqui, certo? Mais 147, mais 751, mais 519, 1419,27 J. Isso aqui é newton, tá? Se a gente precisasse saber o módulo dessa força, ou seja, a magnitude dessa força, a gente tem que R é igual a raiz quadrada de 290,8 ao quadrado mais 1419,27 ao quadrado. Isso aqui traria para nós 1448,75 newtons, tá? Então aqui nós temos a magnitude e aqui nós temos o vetor. Como que a gente chega nessa relação aqui, ó? Como é que a gente faz isso aqui? Quando a gente fez esse somatório, a gente determinou então que nós temos uma força, eu vou representar, não vou pensar em ângulo dela agora ainda, tá? Mas a gente tem como descobrir esse ângulo. A gente pensou numa força que tinha 290 newtons na direção X e 1419 na direção Y, ambos positivos. Ou seja, nós tínhamos uma força parecida com isso aqui, tá? Que a gente deu o nome de resultante. A gente disse que essa componente dela aqui, ó, somando as três, daria 290,8. E essa componente aqui daria 1419,27. Então, com aquela nossa famosinha fórmula, né? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, lá da nossa trigonometria, a gente chega nessa nossa função aqui.
Certo, pessoal? Espero que o vídeo tenha ajudado. A decomposição de forças, para quem está aí na engenharia, vai ser corriqueira no curso, vai precisar fazer muitas vezes, tá certo? Vai ter que ser uma coisa daqui a pouco natural. Então eu espero que isso tenha ajudado bastante. Espero comentários, espero dúvidas, tudo aí nos comentários, tá, pessoal? Tô aí para ajudar.